Lu- Oi, Denise. Oi, Dinorá. Boa noite. Oi, boa noite. Boa Tá noite. bem descansadinho, Zeca? Tá Ô, melhor? menino, tô descansadaço. Ah, que bom. Isso é Bom que bom. não, que já passou. Nossa, Já teve uma passou. energia muito forte essa noite. Foi, É, né? Muito forte, eu não conseguia dormir. Com quem eu falei é, hoje, todas as pessoas estavam assim. Conseguiram É, dormir depois das 3 da manhã. que é. coisa. Acho que é o solstício. Eu, Eu achando que era só comigo. não, era, viu? Gente, hoje eu fui num lugar maravilhoso. Aonde? É em Conta aí. Torrinha, 1 hora e meia daqui. É um Hum, mosteiro. É um hum, mosteiro de padre franciscano. É hum, numa fazenda, tá? E eles fazem um trabalho com a comunidade local. Eu conheço esse lugar há muito tempo, hum, mas ele está cada vez mais bonito. Ele está cada vez mais vale a pena. E eu descobri hum. uma coisa fantástica. Isso já faz um tempinho que eu sabia. Ali era uma fazenda de uma família que veio da Iugoslávia. E o sobrenome dessa família era Surya, que é o sobrenome da minha mãe. Então, Olha. era de alguém, de alguma forma ligado, né, à minha mãe. Aham. E o padre, o mais importante ali, né, eu não sei como é que chama, Abade, não é? ele, eu não sei, ele que manda no pedaço. É, é mosteiro, né? É mosteiro mesmo. Mosteiro. Então é o abade. Mosteiro Agromonges, chama, porque eles Hum, dão apoio aos sítios que tem em volta. uhum, E ele é um artista, então ele cria coisas ali maravilhosas. Ele tem locais ecumênicos, são, ele manteve a grande parte da estrutura, e ele tem um lugar que é chamado, é um altar ao ar livre, chamado Altar oi, 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 da Figueira, porque nesse altar, que é terra de chão batido, tem uma figueira que deve ter uns 500 anos, porque vocês não fazem ideia do tamanho dessa figueira, é imensa. E tem o altar ali, que é apenas uma mesa, e as cadeiras, para você sentar nesse salão ao ar livre, são troncos de madeira cortados. Então não tem assento, tem esses uhum, troncos. E é maravilhoso. É maravilhoso. Eles fazem várias coisas. E agora eles estão montando não, oferecendo, né, um curso para os diáconos, né, que começou agora. Mas eles sempre estão inventando coisa. Ele estimulou as mulheres ali na região a formar, conseguir verba para montar a Igreja das Mil Mulheres, porque eles pensaram que se 1.000 mulheres dessem R$ 100 cada uma, eles conseguiriam erguer uma igreja. E a igreja vai ter a forma de uma rosa. E todas as mulheres que auxiliarem vão ter seu nome gravado numa rosa numa das paredes, né? E hoje eu peguei alguns carnezinhos e vou tentar vender aqui para as pessoas ajudarem, né? Oi, uhum. oi, oi. Vou parar de falar, gente, que eu voltei empolgada de lá. Mas foi um dia tão Ah, é bom. bonito. É uma energia muito boa, né? Aqui perto de Delfim Moreira Hum, tem um mosteiro, quer dizer, tinha, né? Tinha um hum, mosteiro beneditino, chamava Mosteiro da Serra Clara. E era hum, no topo da serra, porque aqui tem muito morro, né?
Então É, era no topo de um morro e que eu ia quando era adolescente, eu ia lá todo mês. A comunidade ia lá para participar da missa, para poder encontrar os monges e tal. Mas agora acabou, não tem mais. Morreu o abade, morreu. O Dom Celestino assumiu o Dom Bento, mas aí depois Dom Bento morreu também, aí os que ficaram resolveram sair, que era muito frio, e, né, sabe, essa geração é. é, Muito fraquinha, né? isso, fraquinha. Aí resolveram ir lá para, sei lá, para Bahia, sei lá para onde Hum, e que foram dó. embora. Deixaram aqui, mas quem assumiu foi uma família, aí foi o inverso, né? Quem assumiu Hum, foi uma família que, que, que montou um lugar. Oi, Angela, oi, Marai, que montou um lugar de reflexão para eventos, para meditação, para, sabe, hum. virou um lugar meio holístico, né? E com atividades assim bem interessantes. Eu conheço, né? Aliás, o Hum. casal que montou isso lá. E tá lá o espaço. Que é um espaço, né, que é grande, que tem vários cômodos, né, que tem as celas, né, as celas Hum, dos monges, né, que é só a cama com o hum. criado, né, e o banheiro coletivo. Então, assim, acabou ficando um hostel, né, e com atividades assim, de espirituais, de meditação, de yoga e de tudo mais. Margarete Segue Correia, meio. boa noite. Alô, Boa noite, meus amores, Boa boa Margarete. noite. noite. Bruxinhos lindos, Oi, boa Marai, boa noite. noite. Aila, boa Beijos. noite. Dinara, boa Beijos, amores, noite. beijos. Denise, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, 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 ai. Hoje é um dia especial aqui, né? Que ele está falando um pouco, né? Eu acho que continua, né? Na próxima parte, sobre a última ceia, né? A última ceia que ele ia tomar Ah, com os legal. discípulos. Nós estamos na página 153, no finalzinho da página 153, da versão Pocket. Da versão maior, qual página que é? O 122. 122. E da versão virtual, está na página 78, no comecinho da página 78, Eu quando vou foi a hora procurar. de celebrar a Páscoa com meus discípulos. Deixa Quando eu ver foi se a eu hora de acho. celebrar a Páscoa com meus discípulos. Página 78, lá no topo da página 78. E a friagem aí, Ângela? Ah, Zeca, hoje tá de renguear Cusco, como a gente diz aqui no sul. Tá Ai, tá terrível. Mas parou de chover. Graças a Deus. Parou hoje de chover. A previsão era para sexta, mas só acabou parando mesmo agora de tarde. Né? Ficou uma Uhum. garoa muito forte sexta, ontem, hoje, até meio-dia. Aí de tarde meio que quis sair um sol, de manhã, depois fechou de novo. Mas agora caiu mesmo a temperatura, acho que agora firma, pelo menos por uns dias, né? A previsão de uns Uhum. 3, 4 dias aí de tempo frio, mas Pois é, sem. menina. Aqui tá o quê? Aqui no computador tá 19 graus, mas eu não confio no computador, não. Confio no meu aqui, no meu celular. Ai, menina. Ai, menina. Eu não coloquei, até não saí do modo avião ainda. Olha só o estado. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Isso. 17 graus. Aí tá escrito assim: alerta amarelo, queda de temperatura. Centro-oeste do Brasil, sudeste do Brasil e norte do Brasil, viu, Marai? É, Vai cair a previsão temperatura de 35, vai cair para 29.
Aqui tá frio pra caramba, 27 graus. Tá falando? Ah, Ah, bom, então vamos. Vamos que vamos. Vamos respirar 3 vezes para a gente. não, Então, solta o ar. Esvazia o pulmão. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vai lá. Vou abrir aqui a minha lanterna, que a luz aqui para leitura veio daqui da mesa. Vamos lá. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que se comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava comentando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava, não por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti, de repente, um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens.
Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, bom, se o derramamento de sangue que os comovia tanto daria de- de- Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comesse. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir em lembrança do sacrifício de meu corpo para trazer a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Aqui meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois disso passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda assim, mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então, eu disse que um deles me trairia. É isso. Então, então é um momento assim, momento saia justa, né? Porque eu achei interessante que ele fala que, com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Isso aí eu achei interessante, porque a alegria, né? A alegria, nós estamos no mês da semente da alegria, né? Do entendimento, a semente do entendimento. E, e a alegria nos traz o entendimento, e a tristeza nos traz o quê? A confusão. Então, foi o que se passou aqui nesse momento, né? As palavras que ele proferiu, né, sobre o pão, e o corpo, o vinho e o sangue, são assim, como ele mesmo fala, né, são, como é que ele fala mesmo, a palavra que ele fala, um cinismo, né, um certo cinismo, uma certa, hum, uma certa vontade de dar uma fisgadinha, né, vocês não entenderam? Tá bom, vocês vão entender, depois vocês vão entender. Né? E lembre, meu corpo e meu sangue, lembre. Né? Então, assim, uma forma de cutucar, sabe? De uma forma assim, não, no caso aqui, não foi de uma forma leve, né? E todo o pensamento que passou pela cabeça dele antes dele fazer esse gesto, né? Foram realmente pensamentos muito confusos, né? Que, como humano, né? Uma coisa natural, né? Que a gente tenha confusão, principalmente se ele está com uma tristeza muito grande, sabendo que a mensagem dele, as pessoas que vinham
para escutar a mensagem dele. Não, não colou. Os próprios discípulos dele não colou, né? Tanto que o João é aquele discípulo que Jesus amava, né? Que fala da Bíblia, né? Que era um mais mocinho. E, e o João contando a história da Páscoa, né? Então, eu falei, gente, mas será que eles não entenderam nada do que eu falei? Né? Olha, Então, assim, assim, aí começou a trazer um sentimento nele de autopiedade, um sentimento de raiva por eles não ter entendido. Então, quer dizer, vieram vários sentimentos, por quê? Porque ele estava triste. Mas ele ficar alegre porque ele ia morrer, né? Né? É uma coisa que só alguém muito, né, fora de juízo para poder pensar isso, né? Para poder sentir alegria no ato de morrer, de deixar nada para os discípulos, assim, de mensagem para os discípulos, de deixar nada para a humanidade, né? Simplesmente ele passou 3 anos falando a verdade, não foi entendido por ninguém e agora ia morrer, né? Então, essa situação dele, né, que ele estava passando aqui nesse instante, era realmente muito dolorosa, né? E faz sentido ele ficar triste, né? Faz sentido ele tentar ligar, né, o que ele estava vendo ali do sacrifício do cordeiro, do sacrifício dos primogênitos do Egito, e e falar, não, então tudo bem, vocês gostam de sangue? Então tá bom, esse pão é meu corpo, esse vinho é meu eu sangue, entendo. mas mesmo neste instante, né, ele estava passando uma mensagem, um código. Mesmo com toda a tristeza, mesmo com todo o né, ele estava passando: olha, o pão é o meu corpo, mas o pão é o seu corpo. Olha, o vinho é o meu sangue, mas o vinho também é o seu sangue. Né? Eu percebi isso, devia ter uns 25, 26 anos, quando eu parei pensando, gente, mas que coisa. Na hora da consagração, né, do corpo e do sangue, né, que dizem, né, que é o momento da transubstanciação do pão e do vinho, que se transformavam em corpo e sangue de Cristo, naquele momento, né? Aí eu pensei assim, bom, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Bom, mas o corpo é o sangue de Cristo. Não, o pão é o corpo de Cristo. O sangue, o vinho é o sangue de Cristo. Mas o alimento que eu como não vai se tornar meu corpo? Mas a água que eu bebo, o vinho que eu bebo, seja lá o que for que eu bebo, não vai se transformar em meu sangue? Então a transubstanciação acontece no momento que eu estou almoçando, tomando café, né? A transubstanciação está sempre acontecendo em mim. E aí eu fiz uma oração e fiquei um tempo fazendo aqui em casa essa oração, da oração antes da refeição, sabe? Que trouxe esse conceito de que a transubstanciação não acontece lá no altar, quando o padre fala essas palavras. A transubstanciação acontece aqui, no meu dia a dia. Quando eu como, quando eu bebo, a coisa se transforma em meu corpo, meu sangue. Bendito o alimento, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora se transforma em meu corpo e sangue, né? Então, é o alimento em geral que transforma meu corpo em sangue. Então, essa mensagem que ele deixou aqui, com um tom de ironia, né, para ver se os discípulos entendiam alguma coisa, se lembrassem dele algum dia, pelo menos na Páscoa eles se lembrarão de mim, né? É, uma coisa assim meio egoísta, meio, sabe? Mas mesmo assim ele trouxe uma mensagem para nós, né? Que essa transformação do corpo e sangue,
né, do pão e vinho no corpo e sangue acontecem todos os dias que eu coloco alguma coisa na boca e se transforma em meu corpo e em meu sangue, né? É, ele estava com um humor meio estranho, ele pensou no sacrifício dos animais do templo, enfim, sentiu estremecimento, raiva, ressentimento. Então, assim, você percebe que nesse trecho ele está sendo extremamente humano, ele já não é mais aquele ser iluminado, porque a frequência dele baixou em função da tristeza, em função do ressentimento, em função da raiva, em função do mau humor, sabe assim? Então, isso começou a trazer confusão na mente dele. Mas mesmo assim, ele deixa aqui para nós uma mensagem simples, mas é uma mensagem. É com vocês, é com vocês, é com vocês. Tic, tic, tic. É com vocês, é com vocês, é com vocês, é com vocês. Será que eu vou ter que fazer chamada hoje? Não, né, Ângela? Não, né? Então tá bom. É. Ah, muito linda essa passagem, assim, vista por um outro prisma, né? Porque a gente sempre escutou de um lugar, né? Eu, pelo menos, né, sempre escutei dentro de um lugar muito dentro da igreja evangélica, né, que foi onde eu fui criada. Então, era bem ameaçadora essa parte da, da passagem bíblica, né? Quando a gente consegue ver hoje com uma outra consciência, fica mais leve, fica mais, a gente consegue entender isso na nossa vida, porque eu acho que pelo menos para mim, é assim que eu estou tentando fazer com as cartas de Cristo, né? Trazer isso para o agora, para minha existência, né? E eu vou falar de uma coisa que me veio na cabeça enquanto você estava lendo, né? Que talvez não tenha muito a ver com as cartas de Cristo, mas para mim foi o que fez sentido na minha percepção, tá? Eu tenho uma filha, todos sabem, né? E eu criei ela de uma forma muito diferente do que eu fui criada, né? Quando a Ingrid tinha 15 anos, eu me dei conta que eu tinha criado quase uma inútil, sabe? Assim, ela não sabia cortar um pão, ela não sabia limpar o tênis dela, não sabia estender, não sabia fazer nada. Por quê? Porque como eu não tive infância, eu queria que ela tivesse tudo. Eu não queria que ela trabalhasse, eu não queria, porque eu queria fazer para ela. Era o meu entendimento. Eu achava que aquilo que eu não tive, eu queria dar para ela. Tá. E, enfim, uma situação X que nós passamos, eu me dei conta que, tipo assim, não, mas ela, né, ela pode fazer e tal. Tá. Aí depois ela casou muito cedo, né? Foi ter a família dela. E aí um dia eu perguntei para ela, né? Que eu acompanhava ela na casa dela e tal. Eu perguntei para ela, minha filha, como é que tu aprendeu, né? A fazer as coisas, né? Tudo assim. Daí ela disse para mim assim, mãe, mas eu sempre vi tu fazer, né? Eu vi tu fazer o tempo todo, então eu sei fazer, eu sempre, tu nunca me pediu, mas eu sempre soube fazer tudo, porque sempre vi tu fazer isso. E ela é muito parecida comigo, cada vez mais parecida comigo, assim, né, no dia a dia, como mãe, como profissional, como tudo. E aí, às vezes, eu escutando, né, o mestre Jesus estava falando, né, às vezes a gente acha que as pessoas não estão absorvendo a mensagem que a gente está passando com tanto amor, né, mas depois tu vê que as pessoas também, mesmo que a gente pense que elas não estão aprendendo ali, elas estão aprendendo. E hoje até eu comentei com a Yamilá pela manhã, né, que uma das coisas que me surpreendeu, me deixou muito feliz esse final de semana, foi que ela ontem veio aqui passear e me trouxe um pão que ela fez.
pão, pão, né? Com o mesmo sabor, com o mesmo jeito, até enroladinho num paninho de prato, que nem a minha mãe fazia. E isso não é uma coisa que eu faço, porque eu não sei, eu sou zero com massa, né? E aí hoje de tarde ela veio aqui, eu disse pra ela, com quem que tu aprendeu a fazer pão, minha filha? Ela disse, mãe, eu achava tão lindo ver a avó fazer pão para esperar vocês, ou para fazer café para nós tomar de tarde, quando nós estávamos lá, quando a mãe fazia ainda, que eu sempre vi como um ato de grande amor por vocês que eram filhos, por nós netos, que ela fazia, né, para tomar café à tarde, sempre no domingo, que é a melhor lembrança que eu tenho, né, da nossa reunião familiar nos domingos, a avó lá, porque a mãe amassava, e botava aquele pão para crescer, e a Ingrid enfiava os dedinhos, porque criança tem curiosidade. E então, quando o mestre fala, né, que essa parte, né, quando eu falava, como é que é? Era o tipo de história horrível, né, que eu rejeitava por não ter nenhum valor para as pessoas que buscavam a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial. Então, às vezes, a gente passa as mensagens e a gente pensa que as pessoas não absorveram, mas elas absorvem. Foi isso que me veio, sabe? Assim, que não importa se as pessoas estão ou não absorvendo, né? A mensagem, o importante é a gente ser a mensagem o tempo todo, né? O nosso comportamento, nossa fala, o nosso amor, que foi o que Yeshua passou, né? A amorosidade do Pai, o quanto o Criador, né? Luz infinita nos dá tudo, nós temos tudo, né? E mesmo que algumas pessoas não entenderam, assim como nós, hoje, com certeza, milhões de pessoas têm essa visão que nós temos, ou estamos buscando hoje, né? De, de entender que temos tudo, que somos abundantes, que nada nos falta, né? Então, depois de todos esses anos, né, séculos, a gente está aqui, né, olhando para esse lugar que ele deixou de tanta amorosidade, né, da luz infinita, e isso a gente vê nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, os frutos que vão dando, né, daquilo que a gente faz também, como ele deixou, né? E a gente vai deixar também, porque os meus netos vão ter isso da mãe dele, porque já estão tendo, provavelmente os meus bisnetos, e enfim, eu acho que foi o que me veio, assim, como eu disse, talvez não tenha nada a ver com a leitura de hoje, mas foi o que eu assimilei nesse contexto, assim, para mim hoje. Essa é a minha contribuição. Chiquinho. Chiquilho, querido. Oh, tem tudo a ver. Parece que não, mas tem. Chiquilho, querido. Chiquilho. Marai, você está iluminadíssimo. É. Quem mais? Eu, Quem mais? Jamila. a parte para mim que pegou aqui, que eu consegui partir o pão e distribuir. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi para que repetissem. Partir o pão e distribuir, em lembranças do meu sacrifício do corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. E depois ele pede: a seguir, tomei minha taça de vinho e entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Para mim ficou: você comeu do pão do ensinamento, não guarde para você, distribua, passe para frente o ensinamento, como se fosse aquele que está te nutrindo, é a sabedoria e o ensinamento. E o mestre fala muito isso, né? Aprende e passa para frente, né? Multiplique. E também, a respeito do vinho, para mim ficou: quando você derrama o seu sangue, você deixa a sua forma velha de ser, né? Derrama aquilo, entra numa nova consciência
e vem trazendo essa verdade dentro de você, né? Olha para dentro, como a própria, o sangue é energia vital, como se você bebesse daquela fonte e ela te nutrisse também. E ela e dentro disso vem como uma grande força, porque sem essa verdade você não chega a essa fonte amorosa que é o Pai, né? E a caminho disso, eu entendo, eu sinto, na verdade, como um grande, como se caísse uma luva isso em mim, porque transcendendo um pouco como partir o pão e vem para o ensinamento, você come, se nutre daquilo, e aí o teu sangue também se revigora, você sai da velha forma de ser, se despoja, derrama aquele sangue e você já está renovado com outra para distribuir essa energia e esse sangue para o mundo, né? E 2025 anos, né, depois, a gente está aqui com essa consciência tão plena, tão maravilhosa, aprendendo que tudo que não sou eu, é Deus, e que eu tenho que fazer pelo outro exatamente o que eu gostaria que fizesse para mim, e que eu tenho que amar o outro exatamente como, né, as verdades que ele trouxe. Então, assim, sublimando muito, uma pureza, né, é ser o ser humano real, né, na vida real, trazendo para essa vida real de hoje, né. A gente está bebendo de um ensinamento da cabala ancestral, um ensinamento tão antigo, percebendo que a gente pode aplicar na nossa vida diária, cotidiana, exatamente isso aqui, né? Porque quando eu me nutro aqui com vocês e nas meditações e nas aulas e tudo mais que eu faço, e vocês também, vocês se revigoram, né? Tem força, energia vital no sangue, é sangue novo, né? Que nem a gente fala, sangue novo vindo, né? E quando você derrama o sangue velho, no sentido de se despojar do seu ego, de todos os seus preconceitos e conceitos e todas as suas crenças absurdas, você vê como é grande o ensinamento que ele nos deixou, né? Então, quando a Ângela falou, parece que não está absorvendo, mas está, o grande aprendiz é aquele que observa, né? E depois ele pode falar, eu posso ser também ele, né? E trazer essa consciência do Mashiach, né? Então, para mim ficou bem forte esse pedaço. Mais do que o lado humano nele, mais do que a tristeza e a alegria, porque esse é o lado que nós temos que despojar mesmo, né? E uns capítulos atrás, umas páginas atrás, ele até falou que ele preferia mesmo sair do corpo e morrer, lembra? Só que na hora que chega a humanidade dele, né, no momento que tem que ser, mescla todo. E é sobre isso, né? É sobre isso. Então, eu achei bastante importante essa parte do partir e distribuir e do derramar o sangue que eu derramei por vocês, dizendo a verdade, né? Então, mereçam isso e façam isso, né? Vale a pena, né? Minha memória. Através do outro, né? É isso. É interessante que ele fala a mesma coisa, né? Quando ele dá o pão, né, e dá o vinho, né? Porque eu tive a coragem de falar a verdade, né? Sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. E você pode falar a verdade amorosamente, né? Você pode se situar e situar o outro também, né? Trazer essa, não querer ser o dono da verdade, mas trazer um senso, né? Um bom senso para todos, né? E assim, o corpo, né? O corpo e o sangue, né? A nafsha é o nossa energia vital, né? E dá a nossa energia vital para o outro, né? Dar
o entendimento, né? O corpo vem mais pelo entendimento, e o nafta vem É, mais porque, pela emoção, né? exato, E, e se a gente for ver os três pontos mais importantes da vida, né? Reverência, amor e beleza nesse uhum, sentido, né? e- É bastante importante esse pedaço. Se a gente destrinchar bem, e tem mais, né? O próprio símbolo do pão e o próprio símbolo do vinho, né? O pão que sai da terra, a terra como sendo o meu corpo, né? E o vinho, o fruto da natureza que nos nutre, né? Tem isso também, né? Que vem da e tem videira, também o né? conceito de desejo de receber e desejo de compartilhar. Compartilhar. Tem tanta coisa importante aqui nesse simples pedacinho, né? Tantos Nesse símbolos. trechinho, né? Que foi o que eu É, falei, a mensagem que ele deixou está aí, né? é. E aí é E o nível de consciência de cada um, né? E vai chegando, e quando você consegue chegar nesse nível, você vai passando para frente, né? Não é só uma historinha, né? é, essa que é, é o segredo, né? Não ver como uma história, mas ver como uma lição, né? Uma lição, uma autorreflexão, né? Como Os que códigos, isso né, é que o na mestre fala prática, atrás disso, né? como isso é na prática, né? Então, é trazer E fazer isso, toda essa. né, durante o seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente acha que isso aqui está tão distante, não tá, né? Como eu falei, a transubstanciação está em todo momento que eu sento numa mesa para comer alguma coisa, está acontecendo a transubstanciação, né? E é isso que é bonito, né? Quer dizer, o que eu como, ou não só o que eu como, mas o que eu assimilo através dos meus sentidos, eles formam meu corpo, eles formam meu sangue. Se não meu corpo, meu sangue, né? E todos É, eles alimentam um nível de alma, né? Um atrás do exa- outro, né? Não pode. exatamente, exatamente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de pensar nessa transmutação, né? Para quê? Porque, veja bem, o ato de comer e o ato de beber, eu acho que eu te falei isso. É do ego, é só da gente, mas Exatamente, só para a gente. Mas a gente tem como compartilhar, né? Então, quando eu como eu bebo, não só comida, alimento, mas também a sabedoria, também o entendimento da sabedoria, o entendimento da sabedoria em mim, a minha vida, que transforma em aprendizado e potência, né? Aí esse aprendizado e potência tem que transbordar de mim para o outro. Não adianta ficar só circulando aqui, porque circular aqui não vai servir de nada, né? Então é trazer esse transbordo, né? Por isso que, né, que como você está falando, né, que ele fala que comam, né, e distribuam, partilho, como comam, distribuo. distribuam, né? Come e distribui, né? Então bebam e distribui. Então, assim, essa coisa de receber e compartilhar, né, é aí que está o equilíbrio, é aí que está o EIFA, né? O equilíbrio entre o receber do lado da coluna direita do amor, do compartilhar da coluna direita do amor e do receber da coluna esquerda da reverência. Vai o quê? Vai cair na beleza. Na beleza do quê? Do equilíbrio entre receber e compartilhar, né? A beleza, na verdade, ele é o fiel da balança, né? Que é o desejo entre receber e compartilhar, né? Então, essa forma de se expressar, né? É aquela coisa, como a minha lá falou, tudo depende do nosso nível de consciência. Se a gente tem uma consciência um pouco mais trabalhada para poder pensar dessa forma, a gente pode trazer isso para os outros, tentar mostrar para os outros o que é isso, né? E volto a falar, eu não canso de falar, e o mestre também não cansa de falar. Não por palavras, mas por atitudes. As atitudes falam muito mais do que as palavras, né? E,
E agora, quem ainda tá ali no nível de consciência que só enxerga o escrito, né? Não entende o que está dito, mas só entende o que está escrito, aí não tem como vai passar só por uma história. E eu me lembro da primeira vez que eu li as Cartas de Cristo, que foi, deixa eu pensar aqui, 2000. Acho que foi 2020, acho que foi 2019 ou 2018 que eu li a primeira vez. Era outro Zeca Maurício, era outra pessoa, entendeu? Diferente, muito diferente. Até que tá lendo aqui hoje, esse mesmo capítulo. E ver, Então, né? Interessante, é o próprio nível de consciência te faz interpretar de outra forma. Então, por isso que é importante o estudo, né? O estudo sempre é bom você rever e rever e 200 milhões de vezes, porque sempre passa alguma coisa, né? E você sempre pega alguma coisa um pouco mais, né? Meditar é, sobre isso também, né? e aí vem também o Priorizar. Tauá. O Tauá já está lido já há mais de 5.000 anos e tá sempre ensinando a gente, né? É. Então, assim, tudo depende do quê? Do seu nível de consciência. Quando eu passar de novo para essa TNA daqui a 7 anos, eu vou estar em outro nível de consciência e vou aprender outras coisas, né? Então, essa aqui é o negócio. E essa carta, eu as li em 4 anos, esse livro. Voltamos agora, foi em 2014, a gente começou, 2024, né, que a gente começou de novo a ler a carta um de novo. Então, assim, 4, 5 anos lendo um livro, né? E aí eu vejo propaganda assim, um livro de 120 páginas, as pessoas não leem em 6 meses. Você quer ler em, em 2 horas? A escolha é sua. Você pode ler em 2 horas, pode ler em 6 meses, você pode ler em 4 anos. A escolha é sua, não é? Então é isso. Tchururu, 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 tchutchu. Vai, Margarete, sair, Margarete. Tchururu, tchururu. Dinará, 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 dinará. Além de tudo isso que vocês já falaram, me tocou profundamente também e me, me levou a certas palavras ouvidas há muito tempo, que eu não entendia muito sobre isso. Agora o Zeca explicou bem direitinho no começo que o que é, né, a transmutação todo dia, né, Zeca, que você falou. Então, eu já tinha isso, mas eu não tinha tão esclarecido como você falou hoje. Então, Chiquire, por mais um aprendizado. E além de tudo isso, do amor que ele dedicava, que ele sofria muito por ver a, maltra- a- o maltratar dos animais, das pessoas, né, que ele não aceitava, nunca aceitou, porque ele queria que o amor do pai fosse visto por todos, vegetal, animal, humanos, né, que tudo fosse tratado com amor. E como ele tinha uma missão, e que ele fala que, e quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Todos nós temos uma missão aqui, que é uma missão que todo dia a gente tem que cultivar. É, e às vezes, quando a gente se depara com tristeza, com o caos, com o vazio, né? A gente esquece dessa missão, que essa missão é amar o próximo como a mim mesmo. Então, achei interessante ele esquecer, ele também esqueceu. Será que eu esqueci da minha missão? Porque ele começou a ficar nervoso, que ele começou a ficar incrédulo, né? É a dúvida E paralisante, né? é, a dúvida paralisante. E aí que ele tomou a decisão de, não, eu vou falar a língua deles. E voltou
a perceber qual era a missão dele, né? Então, eu achei interessante, muito, muito profunda essa parte. Todos nós temos nossa missão, e quando vem um obstáculo, a gente paralisa. E Uhum. até, ainda bem que a gente tem a gente, né? Para a gente contar o que está acontecendo e daí para a gente lembrar da nossa missão, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, achei divino isso. Hoje está E muito, eu vou muito. complementar o seu pedaço só colocando uma parte, né? Que a nossa missão é atingir a consciência de Mashiach, né? E nesse sentido, amar o outro como a nós mesmos, a gente se lembra que a gente é a expressão da luz infinita no mundo físico, né? E a gente pode, né? E como missão maior, eu acho que é se tornar um corpo só, né? Entender que todo mundo está, como o mestre fala, interligado, que é a grande sabedoria, né? E E que, essa dúvida, que hoje está muito, muito presente a unicidade. então, sobre isso, né? A gente se É, lembrar o tempo todo sobre esse momento, né? Aí você é, inocenta o outro, né? sim. E ver todo mundo com um pedacinho seu. Chiquinho. Você tocou numa questão interessante que veio caos, veio vazio, né? A gente está sendo. E é isso, né? É caos, vazio, potência. Caos, vazio, potência. Caos, vazio, potência. Não tem. É isso. O problema é a gente estacionar o caos no vazio. Mas se a gente passa pelo caos e vazio e alcança a potência, passa pelo caos e vazio e alcança a potência, essa é a dinâmica da vida. A vida É foi o criada, movimento, né? a É o vida foi fluxo, para criada entrar no graças a verdadeiro isso, fluxo, né? não é? Então, tudo isso foi criado. E Nana criou o vazio, o caos e a potência. Nada disso deve ser rejeitado, deve ser morto, deve ser execrado. Não, isso tem que ser acolhido, né? Mas tem que ser passa pelo caos do vazio e passa pela potência também. Você não estaciona na potência, você passa por ela para passar de novo pelo vazio, pelo caos e chegar na potência. Vazio e caos chegar na potência. Não tem outra forma de viver se não for assim. Porque quando eu paro o movimento, esse movimento, em qualquer um dos estágios, no vazio, no caos ou na potência, eu morro. É a mortificação. Quando eu quero só, eu me sinto confortável só no vazio, me sinto confortável só no caos, me sinto confortável só na potência, eu mortifiquei-me, eu cristalizei-me, né? Então, tem que estar em fluxo, tem que estar passando por todas essas fases, porque é justamente aí, no vazio e no caos, que a gente recebe a potência. Quando a gente supera o vazio e o caos, a gente alcança a potência. E quando a gente alcança a potência, vamos compartilhar com o outro. Aí depois a gente vai, aí a gente dá o sangue, a gente dá o nosso corpo, aí vem de novo, vazio e caos para a gente ganhar a potência. Aí a gente ganha a potência, compartilha, aí a gente passa de novo. É isso. É isso. So sorry, baby. That's all we got. Né? Mas com isso a gente cresce. É, sim, bastante, Então, é a bastante. própria evolução Graças. para atingir a consciência de Graças a Mashiach. É isso. sobre isso. É. Uhum, é isso aí. Tá indo, tá indo. Tá faltando só duas. Ê, Denise Fecchio. Nossa, está vindo tanta coisa. Um ponto que me chamou muita atenção na leitura foi a ironia. A ironia com que ele lidou em tudo aquilo que ele tinha investido com a alma toda, ele não tinha certeza de ter passado.
Ah, da maneira como eu enxergo, eu acho que a gente só aprende olhando. Acumular conhecimento não significa nada. Você tem que perceber o movimento e absorver. Tudo isso que a Dinorah falou, que todo mundo falou até agora. Vocês estavam fazendo correlações, e principalmente essa última que você falou, desse giro permanente, é a gente ser eterno aprendiz. Só que esse eterno aprendiz, ele vai galgando, eu não sei nem se um degrau, um meio degrau, depende da onde você está, a cada giro. E vai parar? Não, não vai parar nunca. Não vai parar nunca, porque é só assim que a gente cresce. Quando você vai calmamente subindo degrauzinho por degrauzinho. E o mais rico, eu acho, em aprender é o que a filha da Ângela fez, que é olhar quem você ama fazendo. Eu não acredito na escola onde você coloca as pessoas sentadinhas e o professor fala 3 horas, que depois de 40 minutos ninguém escuta mais nada, né? Mas quando o professor assume a postura, mostrando o que ele está querendo ensinar, a absorção do aluno é outra, mesmo que seja em diferentes níveis. E, gente, isso é muito rico, isso é muito bonito. Ah, eu fico muito encantada. Eu nunca li as cartas de Cristo e eu nem sei se eu posso me chamar de cristã, mas acho que eu sou, porque eu sempre procuro olhar no outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, né? Não sou. Já avisei vocês que não existe Santa Denise, eu não estou me candidatando, nunca serei. Eu tenho muitas falhas e cometo muitos erros, como todo mundo. E isso está casando com tudo isso que vocês todos falaram, está sendo arrematado no texto que o Mário Meir depositou na nossa mão hoje. Eu até escrevi, porque o Hinaldo colocou, né? E quando eu li, eu falei, eu acho que esse texto foi o que, até o momento, foi mais eloquente para mim. A impressão que eu tive é que o Mário Meir estava me acompanhando o dia inteiro e vendo um monte de erro que eu venho fazendo. Um monte. Por sorte, alguns eu até assumi. Eu sei que não foram todos. Mas dá um tempo também, né? Não dá para subir 2 degraus de uma vez, 2 degraus de uma vez. Mas eu fiquei absolutamente encantada com o texto de hoje. Eu falei, ele estava me olhando. Acho que ele tem essa percepção mesmo, né? E somado a isso, o fato de que esse solstício de inverno mexeu com a essência e a alma de todos nós. Quantos de nós reclamou de não conseguir dormir? Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo em termos de humanidade, e eu não estou falando. Como é que eu vou explicar isso? Tem uma egrégora muito forte sendo ah, transplantada. Vamos usar, não sei se é essa a palavra, mas tem uma egrégora muito forte acontecendo no momento. E os mais evoluídos até conseguem detectar onde estão as mudanças. Os com menos
evolução, eu acho, eles sentem que tem alguma coisa, mas ainda não percebem o quê. Então, o fato, eu estou analisando por mim, eu não estou falando de ninguém. O fato de eu não conseguir dormir e estar tão incomodada é porque eu não consegui detectar onde é que está o ponto ainda. Porque a hora que eu conseguir detectar esse ponto, isso vai me acalmar. Então é isso. Mas eu não cheguei nesse ponto ainda. E me encanta saber quão humano Joshua foi. Me encanta, porque colocaram Jesus Cristo de uma forma como se ele não se enganasse nunca, ele não cometesse nenhum erro, ele não vacilasse perante nada. Não, ele era humano. Só que ele estava num nível muito superior ao aonde está a humanidade. E isso, embora ele sabendo o que ia acontecer com ele, eu acho que ele até balançou, mas ele não caiu fora. Ele falou, Uhum. eu vim para isso, eu vou até o fim. E eu acho que, para mim, é o que bate mais no meu coração. Ah, o que eu vim fazer, eu tenho que fazer até o fim. Essa é a lição que, para mim, bateu mais fundo. Pode ser meio herege o que eu estou falando para quem é católico praticante, que eu não sou, né? Mas é assim que eu sinto. E eu senti assim, o Cristo, nossa, como me faz bem, como ele me ensina, sabe? Levanta e anda. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que quando estava fazendo doutorado, ela ficava muito brava, porque ela tinha que sentar e escrever, né? E ela ia tomar os cafezinhos lá com a gente. Aí, quando ela percebia que estava passando o tempo, aí ela mesmo se dava um tapa e dizia: vamos, vamos, não dá para ficar parada. E Deus me dá esses toques, né? Deus, Cristo me dá esses toques. Levanta e anda. Você veio para fazer alguma coisa? Vamos tentar fazer o melhor que der. Não atingiu a meta? Vamos esperar um pouco mais, um monte mais. É isso que me passou a leitura. Eu nunca li, eu estou tomando contato com vocês lendo, com você lendo, né? Que nunca eu acho o texto. Então eu fico prestando bastante atenção no que você está lendo. E foi assim que eu senti. Foi assim que eu senti. Acho que essa noite eu vou dormir um pouquinho melhor. Espera, dá uma mãozinha, Jesus, para que eu durma um pouquinho melhor. Mas É eu isso aí. sou muito O que eu grata. percebi dentro da sua fala e dentro de tudo que a gente já conversou aqui, é que essa insônia coletiva, né, que nós tivemos nesses dias, ela, ela fala muito com a casca da beleza, que é a virtude deste ano, né, Hum, que é o desequilíbrio. Isso, Então, o desequilíbrio entre pô, nós estamos na noite mais longa do ano. Em vez de a gente dormir na noite mais longa do ano, a gente ficar acordado, né? não é Então, uma é burrice? exatamente a busca pelo equilíbrio. O nosso corpo está É, pedindo a busca pelo equilíbrio, é, né? Então, um sinal de que a nossa sabedoria, a nossa tradição, ela traz isso para nós, para a gente observar, né, o que é o coletivo, aonde que está o coletivo? Está no ano. Aonde que está o ano? Na beleza, no foco e no desequilíbrio, né? isso, Então, como que eu vou tratar o desequilíbrio? Com foco. E a partir do foco vem a beleza, que é o equilíbrio entre receber e compartilhar. Focar no equilíbrio. Vamos focar no equilíbrio entre receber e compartilhar, entre a noite e o dia, entre o dormindo e o acordado,
né? Essa que é o pedido que pede esse ano para nós, humanidade, né? Vamos buscar o equilíbrio através do foco, combatendo o desequilíbrio através do foco. Então, é Isso. isso. É isso que passou pela minha cabeça quando você estava falando. Chequire. Chiquire. Faltam duas, faltam duas, duas. Marai, marai, marai. Olá, olá, boa noite. Gente, para mim Noite. só ficou a energia do ato de receber e compartilhar. E da luz que isso gerou, e gera até hoje, né? A energia crística, a energia de Cristo é muito forte. Para os cristãos, para os não cristãos, todo mundo sabe. Principalmente essa parte da história. Então ficou para mim muito forte foi a energia gerada, né? Apesar dele estar com medo, confuso, por um segundo ali perdeu a confiança ativa. Quando ele recobrou, ele tomou posse e gerou uma energia gigantesca. Foi o que ficou assim, reverberando para mim. E Shekiri por todo esse compartilhar, porque cada um que fala é um aprendizado que fica. Shekiri. Chiquire, marai, chiquire. Maraia, você está iluminada. Eu não sei quem falou, mas eu assino embaixo. Shekiri. Verdade. Margarete. Iluminada e suada, minha amiga, que aqui tá Então tá quente quente. aí, né, minha filha? Valha-me Deus. Margarete, Margarete. Meus queridíssimos, eu, lógico, a minha experiência como judia é diferente da de vocês. Mas a vida de Yeshua sempre me impactou muito, por isso que estou adorando as cartas de Cristo, porque no final das contas ele era um judeu, e o que ele ensinava é a Cabala, que para nós é Uhum. profundamente judaica. Então, não é o que o cristianismo diz que ele era, o que era para mim, o que é para meu povo, é um judeu, realmente, que ia na sinagoga celebrar Shabat, então, com todas as tradições judaicas. Então, para mim, é muito próximo e diferente do cristão, da relação do cristão com Jesus. Mas, para mim, muito próximo, porque é um dos meus. Então, eu Uhum. sinto como um irmão, né? Ele Uhum. tem o mesmo sangue que eu. Então, me afeta muito e tudo que afeta ele. Como me afeta tudo que porque é judeu, não sou povo, um só coração, é o que o judeu é. Em princípio, pelo menos, não todos conseguirão. Então, eu quando fui para Israel, fiz questão em Jerusalém de ver o caminho, né, até a cruz, e havia sacra, tudo aquilo, havia cruzes. E eu fico muito impactada, eu chorei muito, né? Eu chorei muito, porque realmente eu sei como é terrível, sei porque me interessei em saber o quão terrível é esse tipo de morte e o sofrimento que ele teve, sabendo com antecedência o que iria acontecer. E eu chorei profundamente, porque, para mim, e como judia, é como se estivessem fazendo isso comigo, né? A cada, como se diz, cada pino, cada prego que eles botavam, eu sinto na minha pele, porque é sangue, não adianta, é a mesma tribo, né? Então, eu tenho uma profunda conexão com Jesus, não com Jesus, com Yeshua, né? Compartilhamos a mesma sangue e o mesmo povo. Então, eu tenho uma conexão muito forte. Por isso que eu adoro as cartas de Cristo, agradeço o Zeca todos os dias, porque me permitiram me aproximar de um irmão meu. Meus queridíssimos, um beijo enorme para vocês. Boa noite. Chiquire, querida Margarete, chiquire, chiquire. Eu queria falar uma coisa com toda a minha reverência, Margarete. É, respeito e honro muito você, respeito e honro muito a sua crença, a sua fé, da onde você vem.
mas eu também senti essa noite como uma grande noite escura da alma, onde eu também não consegui conciliar o sono. E 4:30 da manhã eu levantei e daquele momento em diante eu falei, foi como se eu tivesse sentindo a agonia que eu senti no começo, quando eu comecei nessa guiança no meio de uma pandemia que onde o pavor, o medo, aquela noite de caos, a primeira mesmo, que gerou uma insegurança total, que todo mundo ia, enfim. E quando a gente, eu particularmente, isso é um depoimento agora, tá? Eu particularmente disse um sim para a humanidade naquele momento. E essa noite eu fiz essa correlação quando eu acordei de manhã. A energia do mundo estava diferente, na verdade. E nós, como consciência, que já estamos um pouquinho, né, no meio do caminho, era impossível não sentir de todos os lados os últimos acontecimentos. E a importância desses últimos acontecimentos, porque todos somos um só. Todos somos seres humanos, todos temos animais, todos temos doentes em hospitais, todos temos família, todos somos um só. Então era impossível não sentir essa energia que está no ar, né? Não me importa o certo e o errado, o quem não quem, não é sobre isso que eu estou falando. É impossível a gente passar em branco essa energia onde o solstício ele vem trazendo para um lado a fartura e para o outro o lado do encobrimento ainda, né? E aí ele vem trazendo o quanto eu sou indiferente, o quanto eu ainda não cresci, o quanto eu ainda estou na velha forma de pensar que nada disso diz respeito a mim. O quanto eu ainda estou nesse pensamento egóico de que não importa quem é um igual a mim, é um semelhante a mim sofrendo. Então é impossível a gente passar em branco sabendo que nós estamos com frio ou com calor no Brasil ou em outro lugar onde não tenha um conflito maior, mas percebendo que tem alguém que está com fome, com sede, machucado, perdeu, que isso, que aquilo, e através de uma coisa que nos foi dada, que a terra não é de ninguém, que nos foi dada para viver e habitar esse mundo nessa consciência maior. Então, esse esse pedaço dessa carta, ela é muito, muito própria para hoje à noite, para esse momento agora. Amanhã a gente vai ter a porção de Coraje, né, que fala. E ela fala exatamente disso, da indiferença. E eu tive cuidado de rever essa porção hoje. Então, dentro do meu coração está o mesmo sim que eu dei na pandemia. Então, o sim tá para que isso seja transmutado agora no pão e no vinho, essa consciência de que não somos iguais, né? Somos todos iguais. Merecemos tudo. Viemos de uma mesma fonte e que se obtenha a paz e não a guerra. Impossível a gente não passar por isso hoje e deixar isso em branco Amém, nessa carta de Cristo. amém, Então eu te honro amém, minha muito, querida. eu honro muito, eu sei que eu moro num bairro praticamente judeu, e É, não por isso eu estou falando, não por isso eu estou falando. Todos os é lados verdade. estão rezando, porque todos os lados têm família, todos não significa o lado. Mas eu quis dizer Hum, sobre essa energia que está pairando no ar. E nós, como consciência, já que meditamos todo dia para eliminar a vergonha da alma, para obter um milagre, para o outro, para a cura do outro, para tudo. É impossível a gente não sentir essa força predominante que está vindo com, né, querendo
E aí nós estamos sustentando, por isso a responsabilidade da meditação diária. E eu me sinto uma sustentadora desse momento agora, Margarete, para que haja uma paz na Terra. Como eu disse, um sim Obrigada, minha querida. para a Obrigada. humanidade. Amém, amém. Amém, amém, minha queridíssima. Hum, Para todos, meu amor. Obrigada. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Obrigada, minha Shakira, linda. Shakira, meu amor, Shakira. Então é isso, e se não for isso, é quase isso. Então, tenhamos uma Posso boa noite. Ó, falar, estamos terminando mais cedo hoje. Tenhamos uma ótima noite, bom Peraí que a descanso. Dinorá quer falar. Dinorar, quer falar? Margarete, Fala, meu amor. Margarete, eu honro você. Eu amo Oh, você. igual, Eu minha linda, sinto você, eu igualmente. sinto o que você está sentindo. Então fica Obrigada, tranquila, que a gente amor. está com Estamos, todos. obrigada, amor. Obrigada. Estamos, como eu disse, de coração partido, sorrindo Isso. por fora. Mas vai dar, no Sorriso final na vai dar alma. tudo certo, porque tudo Vai isto que está acontecendo estava na Torá, está na Bíblia. E, Tem. estar. e tem, e o que está por vir são tempos melhores. Isso não há Hum, Claro. dúvida. Basta que a gente entenda que a gente tem que subir E, um degrau amanhã e ser um pouco melhor. isso, Exato, sim, todos, Hoje eu meu amor, serei uma isso. todos. pessoa melhor. E sonhamos um mundo maravilhoso e unido. Obrigada, meus Sim. amores, exatamente. Amém. linda. Obrigada, obrigada, meus amores. Obrigada. Até, queridas do meu Amém a coração. todos. Beijos. Domingo que vem, nós temos a Ah, Shekinah, não sim. é? De Iná, não é? Então, domingo que vem a gente não vai se encontrar, tá bom? Porque vai Tá ser bom. sábado e domingo, um intensivão de Iná. Vamos ver o que que vai rolar, tá bom? Cura do mundo, se Deus quiser. Amém. Exatamente, exatamente. Paz. Amém. Paz e bem para vocês. Cadê? Beijos. Beijos, amor. Beijo, meus lindos.